Se você começou agora a se aventurar no mundo da confeitaria, com certeza já viu esse termo por aí, chocolate fracionado. O que quer dizer chocolate fracionado? O chocolate fracionado ele está dentro da mesma categoria dos chocolates fantasia. O que isso quer dizer? Que são produtos sabor chocolate que têm a manteiga de cacau substituída total ou parcialmente por uma gordura vegetal de outra origem. Calma, tá parecendo muito confuso, mas eu vou explicar direitinho para vocês. Você lembra que antigamente a gente conhecia os chocolates, aqueles do guarda-chuvinha, que a gente comia, parecia uma parafina na boca, e a gente chamava do quê? De chocolate hidrogenado, não é isso? O chocolate hidrogenado era feito com cacau e uma gordura vegetal, um óleo vegetal, que foi hidrogenado para virar uma gordura. Qual a diferença entre óleo e gordura? O óleo é líquido em temperatura ambiente e a gordura ela fica mais pastosa. Só para ilustrar, imagina aqui um óleo de soja ou uma manteiga, por exemplo, né? Elas têm texturas diferentes à temperatura ambiente. Pois bem, acontece que a hidrogenação do óleo para transformar isso numa gordura gera gordura do tipo trans. Em algum momento do passado, ninguém estava nem aí para a gordura trans, mas depois começou a se olhar, a se estudar essa gordura trans e os impactos no nosso corpo, e viram que não era muito legal para a saúde. Então, a indústria das gorduras foi atrás de novas tecnologias para conseguir transformar óleo em gordura sem ter essa geração excessiva de gorduras trans. Foi então que se chegou nesse processo de fracionamento dos óleos, que além de gerar menos gordura trans, ficam com um perfil de fusão na boca, ou seja, o derretimento dele fica mais parecido com a manteiga de cacau, que é a grande estrela do chocolate nobre. E por que é importante parecer com a manteiga de cacau? Porque a manteiga de cacau, ela que é a responsável pelo chocolate ser a delícia que ele é. É a manteiga de cacau que, quando entra em contato com a nossa língua, o calor da nossa boca, faz com que o chocolate derreta e libere todas as moléculas de sabor que tem ali dentro. Se a manteiga de cacau é tão maravilhosa assim, por que resolveram colocar uma gordura fracionada no chocolate? Primeiro, preço, porque a manteiga de cacau ela é um dos ingredientes mais caros na produção do chocolate. Segundo, resistência térmica, porque a gente sabe, né? Chocolate de verdade, ele derrete. E em países quentes como o nosso, esse ponto de fusão da manteiga de cacau, ele é um desafio, tanto para o transporte, como armazenamento e até mesmo para a exposição dos produtos de chocolate. Chocolate derrete e ele começa a derreter, pasmem, a partir de 18 graus. Eu já tenho um pouquinho da manteiga de cacau derretendo ali dentro daquele tablete, e quando eu chego a 34 graus, ele já está completamente líquido. Vamos combinar que aqui no Brasil, chegar a 34 graus num dia comum não é difícil, não é mesmo? E o consumidor, que talvez não se atente a esses fatos, quando vê um chocolate que está derretido ou esbranquiçado por causa de um fenômeno que é a migração da gordura de dentro do chocolate para a superfície dele, aquele esbranquiçadinho, né, que é tão típico, as pessoas acham que aquilo é um mofo, mas não é, a gente tem bastante material a respeito disso aqui no canal. Ela pega e devolve o chocolate, ela não quer comer o chocolate, enfim, isso causa prejuízo para a indústria. Por isso que a indústria desenvolveu essa alternativa. Mas será que essa alternativa é tão boa assim? E o terceiro motivo para se colocar uma gordura fracionada no chocolate é a facilidade do uso. A manteiga de cacau é realmente uma gordura muito especial, mas ela tem muitas particularidades, e isso dificulta um pouco o trabalho com o chocolate. Você já ouviu falar em temperagem de chocolate? Ou então em choque térmico? Pois é aquele processo que a gente tem que fazer com o chocolate nobre, que é o nome popular que a gente tem aqui no Brasil para os chocolates feitos 100% com manteiga de cacau. A gente precisa fazer aquele processo de temperagem, sabe? Quando você vê ali em filmes ou então em lojas a pessoa passando o chocolate no mármore, aquela coisa maravilhosa. Pois é, aquele processo é fundamental para que o chocolate endureça e depois ele forme uma casquinha crocante, brilhante. Sabe aquele bombom brilhoso que você vê na vitrine, que você morde, que tem até uma crocância e lá dentro tem um recheio macio, encheu a boca de água, não é? Só que, além da gente ter esse trabalho para fazer a temperagem, para ele manter essas características, o chocolate ele tem que ser mantido a uma temperatura controlada, que varia ali entre 16 e 20 graus, porque senão ele já começa a derreter e perder um pouco dessas características. Então, no nosso país tropical, realmente, trabalhar com chocolate tem um desafio maior por conta da temperatura, e é por isso que os chocolates fracionados fazem tanto sucesso aqui, mas para todo bônus tem um ônus. Toda vez que você faz um processo de fracionamento do óleo para ele se tornar uma gordura,
não quer dizer que eu não tenha geração de gordura trans. Ela é menor do que o processo de hidrogenação. Ele ainda existe, só que em menor quantidade. Então, a gente tem que controlar muito a ingestão desses produtos fracionados para que a gente não tenha ali uma ingestão de gordura trans sem nem estar sabendo, porque no rótulo, na porção, pode não estar escrito que tem. Mas, quando você consome uma quantidade maior do que está ali, você pode estar ingerindo as gorduras trans. E tem outra questão também. O chocolate nobre, os chocolates feitos com manteiga de cacau, com cacau de verdade, aquele chocolate de verdade mesmo, eles carregam também as características do cacau, como é o caso dos chocolates Bean to Bar. Então, você tem outras características de sabor e de aroma que estão encapsuladas naquele fruto que fazem o chocolate ser aquela delícia toda. Ou seja, você tem o terroir de onde ele foi plantado e colhido, você tem o processo de produção que foi usado pelo chocolateiro, enfim, é um universo de variáveis de aromas e sabores para que a gente possa degustar e que a gente possa escolher o que a gente mais gosta. Mas e aí, me conta, você usa na sua produção um chocolate fracionado ou o chocolate nobre?